Sejam todos bem-vindos. Que bom. Ju, tudo bem aí? Estava trabalhando até agora? Tava na academia, inclusive estava aqui na Academia Evoque Pereira Barreto, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe. Estava atendendo, dei uma pausa para fazer alguns alongamentos, fui no físio, que é meu queridão, que é o Ícaro, e firme, alinhada a coluna aqui, estamos prontas. Edileuza, Felipe, boa noite, Edileuza. Vamos esperar só mais um minutinho, Ju, aí a gente já começa, tá? Claro, Pessoal claro, chegando aqui. bora lá. Hoje eu tô com um pequeno resfriado, mas nada assim muito sério, né? Tô com a voz assim um pouco rouca, tô aqui toda equipada com pastilhas, um lencinho, Oh, se der meu algum Deus. zebra, a voz Tem dado faltar, né? Tosse. uns tempos que fica seco, fica úmido, né? Então isso favorece muito esses eventos, né? De a parte de coriza, resfriado. Mudança de tempo, né? Ângela, boa noite, Ângela. Seja bem-vindo. Bem-vinda, a nossa psicóloga que esteve aqui na live passada. Sim, já já a gente vai ter Maravilha. uma live juntas que eu adoro, maravilhosa, gente. Não, Maravilhosa. exatamente. Ela foi muito querida mesmo. Selma, boa noite, Selma. Sejam bem-vinda. Todos bem-vindos. Bom, eu acho que a gente pode já ir começando, né, Ju? Eu vou Uhum. fazer uma apresentação, porque sempre toda live eu trago um convidado diferente, e tem os convidados dessa convidada que não me conhece ainda, e as que já estão aqui já sabem até de cor a minha apresentação, mas eu vou fazer mais uma vez. Então tá. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física, sou especializada em treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, também pela USP e também exercício terapêutico pela Unifesp. Sou colaboradora do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança e da plataforma 100% Bem-Estar. Nosso Instagram tem uma missão que é de trazer informações sobre saúde, atividade física e longevidade. Em 2015 eu criei um blog que tinha essa mesma função e agora eu migrei para o Instagram porque é uma plataforma mais ágil, né, mais rápida, que as pessoas interagem com mais facilidade. Hoje a gente convidou a Juliana, que é uma nutricionista, nós trabalhamos juntas durante um ano num projeto, foi assim que a gente se conheceu e foi muito legal a nossa parceria, e então é muito bom porque a gente está sempre tendo contato e trocando informações, né, Juliana, profissionais, tanto da área de educação física como da área de nutrição, e a nossa live de hoje vai ser sobre estratégias para a organização da alimentação na vida moderna. E eu acho que vai ser muito importante essa live, Juliana, porque eu acho que muitas vezes a gente quer fazer uma alimentação mais saudável, ou mesmo fazer uma dieta dessas mais rigorosas, tem pessoas que fazem, e a gente não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que aprender a se organizar é o primeiro passo. E Sem dúvida. para isso a gente está aqui querendo aprender com você como é que a gente faz para poder se organizar, para daí sim a gente conseguir cumprir aquele objetivo que a gente quer, ou alimentação consciente, ou saudável, ou dieta, seja o que for. Mas eu acho que o primeiro passo parte da organização, porque tudo na vida tem que ter um padrão, né? Tem uma organização. Se a gente não segue, a coisa perde-se no meio do caminho. Exatamente. Juliano, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Sim, primeiro é um grande prazer, Gorete. A gente já se conheceu presencialmente antes do que a quarentena. Foi um grande prazer fazer parte da Caminhadas com Segurança, que foi as palestras que a gente fazia aí no Parque Trianon, junto com toda a equipe. E prazer também estar aqui na sua página, falando aqui com os seus seguidores, os seus alunos, que eu tenho certeza aqui que muita gente está por aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Juliana Rosa, sou nutricionista há 15 anos e eu tenho um grande prazer em ajudar as pessoas a melhorar não só a qualidade de vida, mas performar mais rápido. Quando a gente fala em performance, a gente fala em performance física e mental. E hoje eu trabalho principalmente com atletas, mas também com pessoas que trabalham mais do que uma ou duas atividades, ou enfim, estudam
e precisam não só ter uma desenvoltura no trabalho, mas, gente, quando a gente está de folga, férias, ou a gente precisa fazer boas escolhas, não só na alimentação, mas para a vida, a gente precisa estar cognitivamente saudável. Então, isso que eu quero aqui colocar também como um exemplo, que a organização da nossa alimentação te impulsiona, não só você melhorar a sua saúde, mas você galgar outros caminhos que às vezes você nem imagina. Mas você estando apto às necessidades, as demandas do nosso dia a dia, as conquistas vêm e você vai estar preparado. Então, eu adoro falar sobre esse tema. Inclusive, no início da quarentena, eu cheguei a fazer até um e-book chamado Marmite-se, que não tem nada a ver só fazer marmita, é se organizar, é o passo a passo. E eu faço em alguns protocolos individualizados, esse tipo de protocolo, falando sobre organização. Que ela começa assim, por estratégias, por organizar algumas perguntas para te selecionar qual é o caminho. Na verdade, a nutrição, no meu caso, eu trabalho em nutrição esportiva e integrativa, é para você não só performar, mas também para você controlar o estresse e a ansiedade, que está muito ali quando a gente começa a pensar em como fazer, e se a gente vai estar apto ou não. Mas quanto mais você se planeja, mais você se sente empoderado para você se organizar. E aí a gente diminui uma das ansiedades do nosso dia a dia, que é como cuidar da nossa saúde e como prevenir. Eu sei que esse é um assunto de prevenir, a gente nunca quer muito ver, a gente gosta de ver para crer. Mas quando a gente sabe que a gente começa a acordar melhor, a gente controlar nossas emoções, dormir melhor, quando a gente começa a viver com qualidade, parece que a gente não quer sair mais dessa vibe. Então, por isso que eu gosto tanto dessa área, que é uma área tão bonita, que era da nutrição esportiva, e eu amo, adoro falar tudo que é relacionado com isso, porque eu vivo no meio de vários educadores físicos, de vários profissionais que ajudam a performar nosso corpo. Inclusive, acabei de vir de um deles, que foi o fisioterapeuta, para alinhar aqui minha coluna, que um dos diferenciais da rede que eu atendo, que é a Rede Evoque, que está vindo aqui no ABC e já está começando a trazer algumas unidades em São Paulo e até em Goiânia. Então, enfim, não é um marketing, gente, mas quando a gente vê que a gente está num grupo que a gente vê que se preocupa com a nossa saúde, é tão bom. E eu amo trabalhar numa equipe multidisciplinar, que a gente sabe que efetivamente a gente consegue melhorar e impulsionar a nossa saúde. E eu vou dizer que quem ficar até o final aqui, sempre nas minhas lives tem presente, viu? Então fica até o final que tem muita coisa para rolar aqui. Tá. Nossa, tanta coisa. Parabéns aí pelo seu histórico profissional. Eu queria dizer aqui para as pessoas que colocarem aqui de onde elas estão assistindo a live, eu já vi que a Ângela está de São Paulo, a Cecília falou que é de Fortaleza, e também tem um aviãozinho que quiser convidar pessoas, fiquem à vontade, tá? Pode convidar, também o coraçãozinho, quem quiser clicar em cima, fique à vontade. E Ju, nossa, quanta coisa você faz, parabéns. Eu queria então começar a entrar diretamente no assunto da live, porque está todo mundo interessado em saber como é que faz para se organizar. O que significa uma organização alimentar? Edileuza, de Natal, obrigada, Edileuza, parabéns por estar aqui participando. Estou vendo algumas o queridas. O que significa uma organização alimentar, Juliana? Então, vamos lá. Como eu disse, para a gente se planejar, a gente precisa fazer as perguntas certas, para que te direcione a você selecionar para qual caminho você quer. Eu vou colocar aqui algumas perguntas. Se você tiver papel e caneta na mão, isso vai ficar bem mais fácil para você, até depois você fazer esse exercício na sua casa, né? Basicamente, você precisa colocar qual é o seu objetivo. Você quer emagrecer? Você quer ganhar massa muscular? Ou você quer controlar seu estresse, ganhar saúde, porque algum motivo, alguns exames de laboratório seu deram alterado? Por que eu estou te dizendo isso? Porque uma vez que a gente escolhe um desses pontos, tendenciosamente a gente vai escolher alguns grupos de alimentos, e a gente já começa a falar de organização. Então, quem busca emagrecer, que tal pensar em alimentos mais crus, alimentos minimamente processados, aqueles alimentos que mesmo que a gente não precisa necessariamente cozinhar, mas hoje em dia a gente tem muitas opções em mercados, em locais, que nos facilitam ter esses alimentos mais prontos para o consumo. À medida que quem deseja ganhar massa muscular
tende a pensar muito no cuidado de, às vezes, até aumentar um pouco o superávit calórico. Então, talvez essa pessoa ela precisa colocar alguns alimentos com uma densidade calórica maior e que ele possa propiciar também uma boa quantidade de proteínas variadas. Afinal, ganho de massa muscular não acontece sozinho, né? Você precisa ter uma boa nutrição e você colocar os nutrientes corretos. Já aquela pessoa que ela está indo no meio do foco de saúde, ela precisa determinar exatamente o que você precisa mexer. Igual, acabei de atender aqui uma pessoa, um atleta que ele já está fazendo estratégias para ganho de massa muscular, com o educador físico que me indicou. E o foco dele é performar para ele diminuir o pace, para ele diminuir o tempo na corrida, né? O foco dele, ele fazer meia maratona, ele está fazendo em 50, ele quer fazer 1h45. Para alguns, 5 minutos não é nada, né? Mas para ele, isso faz sentido. Então, por que não? Então, meu trabalho é propiciar você ganhar mais resultado no objetivo que você quer. Então, quanto mais saber sobre os seus objetivos, na verdade, na nutrição, o que ocorre que é um baita diferencial, a gente pode colocar vários objetivos numa única estratégia. E não estou dizendo assim, não é numa única, num único planejamento alimentar. Então, é como se você fosse colocar alguns mangás e isso fica completo, que você pode tanto economizar tempo, dinheiro e, afinal, incluir isso com bastante sabor e qualidade. Então, isso que eu queria começar aqui na nossa conversa. Mas também pensar, você é uma pessoa que gosta de cozinhar? Ou você é uma pessoa que talvez não aprendeu a cozinhar? Ou não gosta de cozinhar? Ou você é uma pessoa que viaja muito? Então, isso vai mencionar muito dos tipos de alimentos. Igual, teve um período que eu fiquei morando sozinha. Quem mora sozinho, né, que tem hoje em dia cada vez mais as pessoas têm morado sozinho, ou em casal, ou em pequenas famílias, a gente sabe que os alimentos estragam com mais facilidade. Então você precisa pensar de alimentos ou minimamente processados, mas que industrializados tem muitas opções, ao mesmo tempo utilizar da geladeira ou do freezer, para que se você não consuma aquele alimento, você tenha uma opção para você deslocar. Ao passo que quem tem família, geralmente tem alguém que cozinha todos os dias, então você acaba tendo uma maior variedade. Então a gente precisa pensar nessas questões também. E sempre um papel e uma caneta na mão é a primeira escolha que você precisa fazer. Porque aí você vai entendendo, até essas 2 perguntinhas só, você vai conseguir direcionar. Por mais que seja difícil, você já vai ter um norte, um pouquinho de alimentos, de estratégias. Claro que quem trabalha só com isso, igual eu trabalho já há 15 anos com isso. Então a pessoa fala assim, Ju, eu tenho tudo isso e ainda preciso ficar uma semana sem geladeira, porque eu vou subir o pico da Concagua. Beleza, então a gente vai fazer essas mesmas estratégias sem precisar de geladeira. Nossa, Ju, eu tenho geladeira, eu tenho freezer, quero fazer marmita, quero economizar. Então vamos para estratégias gostosas, crocantes, deliciosas, que vão puxar a parte gourmet. Então vamos de acordo com o que você precisa, mas é importante que você pense em fazer perguntas antes. Isso se chama parte da anamnese alimentar, né? Que eu tenho algumas perguntinhas infinitas aí até. Entendi. Mas eu queria falar para você, Ju, o seguinte, o nosso público aqui da live é um pessoal de 50 anos ou mais de idade, tem gente mais nova. Eu não sei se tem atleta aqui, amigos seus, ou que você trabalha para eles, mas a maioria do nosso público é 50 mais, 60 mais, 70 mais e até 80 mais que estão aqui assistindo. Então, na verdade, assim, a grande pergunta assim, que eu queria fazer, na realidade, não é só a questão do ganho da massa muscular, ou porque vai fazer uma performance ou coisa, mas sim uma alimentação saudável apenas. E eu lembro que eu fiz um projeto com você, de um grupo, e que você, a primeira coisa que você falou, que eu achei muito importante na época, você começou a falar da organização pela geladeira. Então, assim, eu achei uma coisa tão prática que para o nosso dia a dia, a gente que já está aqui aposentado, que está em casa, esse tipo de organização, como é que a gente faz? Começando pela geladeira, o que é que a gente vai listar, o que não vai listar, tem mais a ver assim, com o nosso público-alvo aqui da nossa live. Sim.
Sim, saúde. O que a gente quer, eu acredito que seja, tem gente aqui que falou que é melhorar a massa muscular, é tem pessoas que importante. falam outras coisas, mas eu gostaria muito de saber desse ponto aí, que inclusive eu aprendi com você. Então vamos lá. A gente tem vários pontos na cozinha bem interessantes para a gente armazenar os alimentos e com isso você propiciar nem que o alimento ele dure mais, o alimento ele fique apto para o consumo, né, e que você possa até de repente reutilizar, né, para preparações, você fazer até variar o hábito alimentar, que isso é gostoso, né, que a gente possa fazer, através de pequenas estratégias, a gente poder fazer preparações diferentes e sempre trazer aí um sabor e uma combinação legal. Imagine que você está na geladeira e você tem algumas partes da geladeira, quanto mais perto do rosto, do tronco aqui, são partes mais frias. Tanto é que o congelador tende a ser no alto. Quanto mais a primeira prateleira, ela é indicada para aqueles alimentos ou proteicos, que são ricos em proteína, então também eles estragam com maior facilidade, ou aqueles alimentos que eles já foram preparados. Então, você fez um arroz, você fez uma comida, você deixou numa panela, é interessante que você deixe. Ao mesmo tempo, também frios e outros alimentos que também têm essa base da proteína igual queijo, presunto, ou você tem alguma carne. Geralmente hoje a gente tem até um setor com uma tampinha para ficar ainda mais refrigerado. Mas é importante que toda vez que você faça algum preparo, você evite de deixar na panela, principalmente se você cozinha em panela de alumínio. Para a gente evitar contaminação, que a gente sabe hoje em dia é muito comum, que a gente antes cozinhava-se, né, em panela de alumínio, e isso ocorre, esse acréscimo, a gente consome esse alumínio, e isso pode favorecer a doenças de Alzheimer ou doenças psicológicas mesmo. Então a gente sabe que uma vez que essa pessoa ela possa ter algum nível de intoxicação, tem algumas estratégias para tirar esses metais pesados, mas na medida do possível você já coloque no Tupperware, Tupperware é marca, né? Num pote, numa vasilha com tampa, e a gente tem aí desde os quadrados em vidro, a gente tem em plástico, a gente tem em polipropileno, que é o mais comum desses potinhos que a gente fala descartáveis, que na verdade eles podem ser reutilizados. A gente tem uma variedade de tipos. Eu Eu queria gosto de até usar te muito. perguntar se é melhor armazenar o alimento em vasilhas de vidro ou de plástico, ou tanto faz. Na verdade, tanto faz. São dois materiais muito bons. O de plástico é importante que ele seja do material chamado livre de BPA. Então, ele geralmente é de polipropileno, que é um tipo de plástico transparente, normal, e que ele não vai trazer esse metal pesado e nenhuma toxina, que ocorre só quando a gente resfria e quando a gente aquece. Então, da mesma forma que eu falei da sugestão do que a panela, que a ideia é que você possa ter panelas de inox ou é o mais apropriado. A gente tem uma variedade de tipo, que a de inox a gente pode guardar o alimento dentro da geladeira. Fora isso, é importante que você armazene. Pensando na relação de idade, a gente precisa pensar na questão do fortalecimento dos braços, das mãos. E eu costumo evitar o armazenamento em potes de vidro. Porque a gente sabe que nessa idade tem uma maior tendência a ter essa fragilidade periférica. Então, se cair, quebrar, pode se machucar. Às vezes você pode achar que é um peso super leve, e na verdade é pesado, porque juntou-se com o alimento. Então, temos hoje muitas possibilidades de travessas quadradas, redondas, com divisórias muito boas. E vamos pensar também que tem pessoas que gostam de fazer uma refeição um pouquinho de cada, como se fosse uma marmita completa, mas já há pessoas que gostam de fazer preparações para selecionar e buscar aquele paladar naquele dia. Igual, por exemplo, o meu paladar, o meu modo de cozinhar, eu cozinho separado, uma porção lá de cenoura cortadinha, de couve, de feijão, de grão de bico, ou de repente eu faço aí um escondidinho e coloco. E tem pessoas que gostam
de pegar essa marmita, dividir em 3, em 4, até às vezes a marmita ela já tem separada. Então, temos até estratégias, formas de esses alimentos eles serem ou ficarem mais crocantes ou não ficarem secos na hora de você descongelar. Por exemplo, se é um caso de um armazenamento no freezer. Mas na geladeira, todo armazenamento, após você cozinhar, a durabilidade é de 3 dias. Então, não deixar mais do que 3 dias, tá? Tem alimentos que podem deixar até um pouco mais, mas de maneira geral, 3 dias após o cozimento. O que é que você acha, então, nesse caso? É melhor você armazenar o alimento que você traz, por exemplo, do mercado, a cenoura, a abobrinha, e do jeito que você chegar, faz a higienização e guardar, ou você já preparar uma comida, um soufflé de espinafre, uma coisa, e congelar? O que é mais, o que dura mais assim na geladeira? Então, se a gente for pensar do preparo, você ficar na geladeira, ele vai durar mais 3 dias, né? A não ser que você queira, de repente, armazenar no congelador, que ele pode durar até 90 dias, não perde-se nada de nutriente, principalmente quando a gente coloca em temperatura baixa, né, em congelamento, então você não perde nada de nutriente. E até uma dúvida muito comum, se quando você descongela, se você está perdendo nutrientes, sempre a gente acaba perdendo algo, mas não necessariamente do mesmo peso do que quando você cozinha. Porque você não vai elevar uma temperatura de 60 graus Celsius ao ponto de você, inevitavelmente, algumas estruturas. O que pode a gente pensar é que quando chega o alimento, principalmente, né, verduras, legumes, os legumes deixar na parte mais inferior possível. E as verduras a gente precisa colocar em um saco plástico, sem ter muito contato com frio. Então fica no meio termo, fica naquela metade lá, porque se colocar muito em cima vai queimar pelo frio, e se colocar muito embaixo, não vai ter uma refrigeração o bastante para que dure. É claro que a gente tem até opções de verduras, por exemplo, você que demora para você comer toda aquela alface, por exemplo, uma alface americana, ela vai ter uma durabilidade maior, até 4, 5 dias. Ao passo que uma verdura, por exemplo, uma alface lisa, uma alface crespa, talvez ela não dure tanto. Então, da mesma forma do que a cenoura ela vai durar muito mais do que uma beterraba. E se essa beterraba ela ficar meio murchinha, você deixa ela um dia numa vasilha de água, ela vai absorver essa água, ela vai ficar crocante novamente. Então, muitos dos alimentos que ficam meio murchinho na geladeira, ou porque você deixou sem um saco fechado, ou às vezes deixou até na prateleira e murchou, se você deixar numa travessa de água, ela fica crocante de novo, bora lá fazer. Entendi. Falando em alimentação saudável, eu gostaria de saber o que eu devo priorizar quando eu for fazer o mercado para ter uma alimentação saudável na minha casa. Eu vou dar uma dica master que todo mundo, isso daqui é para todo mundo, gente, sem tirar, sem pôr. Se você colocar a regrinha dos 3 alimentos, você sempre vai ter uma boa alimentação e um cardápio perfeito. Olha só. 3 legumes, 3 verduras, 3 frutas, 3 tipos de carne, 3 tipos de acompanhamentos. E esse acompanhamento pode ser legumes também, né? Pode ser uma batata, para quem está no foco de melhorar a energia, quem está ativo, né? A gente precisa pensar que a partir dos 25 anos a gente começa a perder muita massa muscular. E depois que passa a menopausa, nós mulheres perdemos de 10% a 20%. Os homens perdem um pouquinho menos, mas a gente já começa com um pouco menos de massa muscular. Então é necessário que a gente foque no ganho de massa muscular, pelo menos uma manutenção, né? Então, eu gosto muito de incluir elementos como inhame, que tem aí uma força muito boa para trazer o acréscimo e a modulação dos hormônios, tanto feminino quanto masculinos, e que você tem uma variedade de cores, porque as nossas células precisam, principalmente, que eu vejo muita falta, de vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes, não só em nossa energia física e mental. Gente, se vocês soubessem o quanto de vitaminas uma célula precisa, vocês iam começar a comer tudo que é vermelho. Estou dizendo tudo mesmo. Incluam mais alimentos vermelhos na sua alimentação.
Então, beterraba, frutas, amora, morango, verdura, Tomate, tomate. tomate, legumes, né? Você pode pegar, de repente, até uma alface, aquelas alface vermelha, roxa, não é? Alface roxa, não é? Né, Sim, Gorete? é Então, que você roxo. tenha mais colorido, porque quanto mais vermelho e roxo, você vai ter uma grande quantidade de vitaminas do complexo B. Se você colocar essa atividade, olha só, 3 grupos de leguminosas. Ah, mas o que é leguminosa, Ju? É tudo que está em vagem. Então, o feijão, lentilha, grão de bico, soja. Então, se você tem isso, você fica com certeza com uma variedade de cores, com certeza com uma variedade de possibilidades. Aí depois você vê, nossa, Ju, Ó, sobrou repolho cenoura. roxo, a Selma está falando aqui, repolho roxo. Verdade, obrigada, viu? Amo. O repolho roxo, olha só, ele tem essa coloração, não é só porque ele é bonito, tudo, mas toda a coloração dos alimentos roxo e vermelho traz uma boa quantidade de complexo B e é ligado ao movimento. Então, toda a E o nossa atividade complexo B, física tem o complexo complexo B, B, o complexo B, ele também é bom para quem tem dor, né? Nas articulações. Ele é principalmente muito de bom nervos, né? Recentemente eu também, fiz até exatamente. Para quem uma tem live neuropatia, uma live com pessoas excelente. com fibromialgia. E a gente sabe o quanto hoje em dia a gente trabalha, tem os nossos estresses, tem as nossas questões, e às vezes isso demanda de ficar a gente mais tenso, tensionado. Então o complexo B ele ajuda pra caramba. E a gente tem outros nutrientes também que fazem esses benefícios. Mas se colocar essa regrinha, olha, seu cardápio vai sair maravilhoso. Me diz uma coisa, então, a elaboração do cardápio, ela deve ser feita diariamente ou semanal, quinzenal, sei lá eu. Porque, por exemplo, às vezes você faz eu chegava na casa de um aluno e tinha lá na geladeira o cardápio da semana, né? Hoje vai ser peixe com abobrinha, com arroz, com feijão. Amanhã vai ser um picadinho, não sei o que, não sei o que. Agora, eu aqui, por exemplo, eu gosto de o que dá vontade de comer no dia. Então, assim, tem que ter na casa, porque senão eu tenho que sair correndo no mercado para comprar, né? Mas É, então eu gosto de, por exemplo, hoje eu estou afim de comer uma carne moída. Hoje eu estou afim de comer ovo cozido. Como hoje, por exemplo, eu estava afim de comer um ovo cozido, que eu adoro. Então, eu assim, o também. que você acha dessa questão em relação à organização alimentar? É melhor fazer esse cardápio semanalmente ou você pode fazer diariamente? Eu acho que a gente pode pensar numa relação de um flex, né? A gente precisa ser flexível, né? Eu sou autônoma, tem dias que eu trabalho o dia inteiro, tem dias que eu fico o dia inteiro em casa. Eu não sei quem está aí, se já está aposentado, ainda está trabalhando, se está fazendo vida dupla aí, se está cuidando dos netinhos, das netinhas. Então, o que a gente precisa ter para que a gente fique o mais independente possível. Meu trabalho é sempre trazer a independência, de que alguns desses alimentos você já tenha disponível prontos, cozidos, preparados, ou na geladeira ou no freezer, para que você faça algum deles que você precisa fazer na hora e que você tem os ingredientes. Mas quando você já tem já alimentos pré-prontos, já alimentos cozidos, fica mais fácil. É como se a gente tivesse as pecinhas do quadro. Então você precisa só completar. Eu gosto muito de escolher no momento, na hora, mas se você tem uma organização, igual agora, né, no almoço, eu falei assim, eu tô em casa, hoje eu fiz um home office, peguei um potinho de cenoura, um potinho de couve, eu estava com vontade de fazer um ovinho, mas ontem eu fui aqui no supermercado e comprei peixe assado. E eu comprei 2 peixes assados grandão, que deu para o almoço e deu para o jantar. E a gente não cozinhou. Então, ao mesmo tempo que há momentos que você pode utilizar muito alimento industrializado ao seu favor. Igual eu coloco aqui alguns exemplos. Hoje em dia a gente tem disponível não só uma sardinha enlatada, mas a gente tem seleta de legumes, a gente tem aqueles potinhos, sabe, quadradinho longa-vida? Tem de grão de bico, tem alguns outros alimentos, até feijão. Então, por que não você lançar a mão de alguns alimentos pré-prontos? Ou até mesmo salada já pré-lavada. Ou às vezes você vai a algum local e você já tem alguns alimentos
que eles podem, ou ter uma marmita, ou porções. Então, o que é legal, bacana, é entender qual o seu estilo. Você gosta de comida pronta, feita na hora? Eu vejo muitos homens com essa preocupação. Ah, eu gosto, me acostumei, minha mãe me fez assim, sou sempre assim. Mas depois, quando eles se casam, eles veem como é maravilhoso ter alimentos pré-prontos para deixar a mulher descansar, para ter outras coisas que fazer, tempo disponível, né, homens? E às vezes é nós mulheres, né, que a gente faz maquiagem, cabelo e tudo. A gente se programa para se cuidar, para ir na academia, para se alimentar bem, para fazer um cardápio de qualidade. Quando você pega, às vezes é meia horinha, mas uma meia horinha para você fazer essas perguntas, para você direcionar esses 3 alimentos de cada, você já sai com um planejamento que a ideia é que você faça compras pelo menos para uma semana e 2 dias a mais. E aí você vai se organizar para a semana, mas se você tem a possibilidade, se você tem a condição financeira de você propor para 15 dias, seria o ideal. Porque em algum momento pintou uma viagem, em algum momento veio alguém na sua casa, então você vai precisar aumentar a quantidade de comida. Então você precisa ter meio que esse plus aí para não te trazer nenhuma angústia. Né? Igual tem final de semana que eu viajo. Segunda-feira, lindamente, a minha comida tá lá. Mas porque eu me organizei para estocar alguns alimentos, para preparar outros, ou para organizar alguns alimentos que são industrializados e que fazem super bem. Então, hoje em dia, uma das questões que eu vejo muito comum, eu tiro muitos preconceitos no consultório de alimentos que são industrializados, que são a mão na roda. Então, dá para a gente fazer muita coisa e ter prazer. Ah, e eu Entendi. sou um grande prazer você Helene, falar isso. Que prazer, o Ângela. prazer é todo meu aqui. Ju, agora eu lembrei de uma coisa, porque de vez em quando acontece isso comigo. Por exemplo, eu acordo de manhã, aí eu tirei uma carne moída para fazer uma carne moída, um exemplo. Aí saio, vou lá fazer minhas atividades e tal. Aí estou lá num local, aí de repente quer saber de uma coisa? Vou almoçar aqui onde eu estou. Almoço. Aí quando eu volto, lá pelas 2h, 3, depois do almoço, aquela carne moída que está descongelada em cima da pia volta para o congelador. Isso pode? Eu faço isso constantemente. Então vamos lá. Mas Uma não fica tão carne. descongelada, não. Ela fica ainda meio congelada, meio descongelada. Tipo, tá começando, né? O importante é de pensar que um alimento congelado, ele não pode ser recongelado. Então, isso é uma das normas da nutrição. Uma vez que ele é congelado e ele vai voltando à temperatura ambiente, a gente sabe que está numa temperatura de risco. O que a gente fala que é uma faixa de temperatura de risco? É em torno aí da temperatura tradicional, 10, 12, acima de 10, até chegar aos 60. Então, essa temperatura é uma temperatura que ela não está nem em refrigeração e nem em cozimento. Então, o que pode ocorrer de alguma contaminação, de esse alimento ele ficar impróprio, principalmente nessa questão sanitária. De perder nutrientes, não. De perder textura, carne, talvez não. A não ser que seja preparado, com molho, alguma coisa. Mas é importante que se você já descongelou, você termine esse processo. É como se fosse processo de namoro. Vai começo, meio e fim. Senão você continua nele. E você precisa fazer, né? Que você faça ele de molho, cozinhe várias preparações, ou você faça uma torta, faça como molho. Dá para você utilizar em várias estratégias. Mas isso não é indicado. É que geralmente, na verdade, eu nem deixo em cima da pia. Geralmente eu tiro do congelador e passo para a geladeira, para outra parte que não é congelador, entendeu? Porque no mercado, inclusive, quando a gente vai comprar, ele nem sempre está no freezer, ele está numa parte assim que é mais que não é tão congelado. Então eu deixo ele ali naquela parte, porque aí ele não vai congelando, mas também ele não vai ficando totalmente na temperatura natural, né, como se diz. Sim. Então, às vezes acontece isso, de eu tirar, coloco na parte de baixo da geladeira, saio,
para fazer minhas atividades. Quando volto, já almocei, resolvi comer alguma coisa na rua e pego aquele alimento que estava lá naquela parte de baixo, geralmente em cima da gaveta de verduras, e recoloco ele no congelador. Ou se não, deixo ali mesmo e tento fazer ele mais à noite, para o dia seguinte já ter uma coisa pronta. Sim. Porque é muito complicado, né, essa questão de você organizar a alimentação. Por isso é que você está aqui, para nos ensinar, entendeu? Porque é muito difícil escolher os alimentos que você vai comprar para a semana toda, escolher o cardápio que você vai fazer, que contemple todos esses nutrientes. Você já deu uma dica aí de 3 coisas de cada coisa, 3 de legume, 3 de verdura, 3 de carne, sempre usar a regra 3, né, de 3 alimentos. Mas no dia a dia, eu acho que fica difícil organizar. Eu, por exemplo, não cozinhava. Na pandemia, eu aprendi a cozinhar, entendeu? Então, aí você começa a saber mais ou menos o tempo de cozimento das coisas, vai pegando o jeito e tal. Mas eu ainda tenho uma certa dificuldade nessa questão de armazenar, porque, por exemplo, eu não gosto de comida já pronta, congelada. Eu gosto de fazer na hora. Todo dia. Sim. Agora, umas coisas assim que eu até aprendi com você, deixar algumas cenourinhas já descascada e cortada, facilita muito o dia a dia, até para comer como lanche, assim, de manhã, vontade de comer uma coisa, pega uma cenourinha lá que está cortada e come. Foi uma dica que eu aprendi com você quando eu fiz parte do seu grupo. Algumas coisas dá para a gente deixar mais ou menos preparadas. Agora, tem coisa que não dá, né? Aí é difícil. Aí Quer dizer, vejo assim. Eu não gosto, eu prefiro a comida assim fresquinha na hora. Sim, o que a gente pode fazer, né? Ou deixar pré-cortado para cozinhar, só que uma vez que você tem pelo menos de um dia para o outro, porque até mesmo cortado ele vai perdendo corte, ele vai tendo contato com oxigênio, então isso vai oxidando. O que é possível, de repente, você ver é os alimentos que naturalmente você já comeria eles cozidos, né? Então, por exemplo, você armazenar, até mesmo feijão, você pode armazenar ele sem tempero, e aí você, quando descongela, você tempera ele. Eu gosto de congelar já temperado, que parece que depois, como se fosse uma carne, parece que maturou e ficou até mais gostoso. Então, uma couve refogada, você já ia comer mesmo. Mas se você gosta do cru, é bem interessante, porque aí já está mais fácil, né, de cozinhar. E a carne, por exemplo, a não ser que você faça ele no molho, fica muito gostoso. Tipo, faz um estrogonofe saudável. Olha, a Ângela está dizendo aqui o seguinte, eu faço isso às vezes, Gorete, tiro do freezer, aí desisto de fazer o almoço e volto para o freezer. É a correria que às vezes não dá tempo de fazer. Tá vendo como é difícil? É muito difícil, porque às vezes a pessoa tem aquele plano, por isso que eu acho interessante essa organização alimentar, aprender a se organizar, aprender a fazer um cardápio, eu acho que você talvez tenha que ir para o mercado, mais ou menos sabendo o que você vai fazer durante a semana, porque às vezes você, por exemplo, eu comprei uma batata doce, eu não tinha hábito de fazer batata doce. Aí o que aconteceu? Eu esqueci a batata lá na fruta. De repente, um galho enorme da batata, até postei no Instagram, cresceu, eu nem lembrei de fazer, porque não era uma coisa do meu hábito de comer batata. Ainda tá aí, né, a sua batata, o raminho dela. Já vai dar uma flor. Não, eu já cortei 3 vezes, ela nasce, ela nasce. E daí o que é que eu percebo? Às vezes você vai no mercado e você acaba comprando coisa porque você vê as dicas e você tem vontade de comprar, mas você acaba não fazendo e a coisa acaba estragando. Então, por isso que eu acho que essa organização alimentar é muito importante que a gente saiba e que a gente aprenda como organizar a lista de compras, a dicas de 333, talvez, eu não sei se para a semana dá. Você faz de acordo com o seu cardápio, por exemplo, amanhã eu quero comer grão de bico. Aí, por exemplo, eu não tenho grão de bico aqui, eu vou ter que comprar. Então, às vezes dá vontade de comer uma coisa, eu tenho que ir lá no mercado comprar. Mas talvez se eu já soubesse mais ou menos o que eu ia fazer durante a semana, facilitava mais a minha vida, né? Porque o arroz e o feijão, tudo bem, isso é uma coisa diária, de todo dia. Mas eu acho complicado, Juliana. Mas se você partir pelo princípio que você está construindo o primeiro cardápio, aí você vai fazendo o segundo, o terceiro, vai ficando mais fácil.
Eu vejo complicado quando a gente tem muitas questões, a gente não consegue resolver. E tudo bem, faz parte. A gente pode ter um auxílio de um profissional para orientar, mas se você, independente de você buscar uma ajuda, se você já olhar e ter opções de lanches, que às vezes você pode já deixar pronto. Isso é uma das grandes sacadas que eu vejo. Olha, a gente já sabe o verbo to be, do que uma preparação básico para o almoço, para o jantar. Mas eu vejo muita gente esquecer os lanches básicos, que você ter opções de lanches de um bolo, uma torta, por que não uma salada de fruta, opções para você fazer esse enlace de uma refeição para outra, para você também chegar no jantar com menos fome. E isso é uma das grandes questões, que deixa a gente chegar à noite com muita fome, com vontade de comer, sem paciência. Porque quem chega à noite, chega com fome, chega meio cansado, até beirando um pouquinho nervoso, aquele nervoso sem glicose na cabeça, sem daí falar assim, e agora? Vou comer qualquer coisa, né? Aqui, ó. E, Dani, não sei se o sinal é o meu ou o seu que não tá legal. Dá um toque aqui. A E um Dani aqui é amigo uma meu que diz, super terapeuta, que já já a gente vai fazer umas lives também do desafio. E tinha uma um querida, e amigo, amanhã a gente Ju, vai conversar. É, o que eu tinha um penso? amigo que dizia que quando estava com fome ficava ignorante. Então. Tem. Então, tem gente que fica nervoso, tem gente que fica, né, inconsequente, eu falo que não der, parece que tá na TPM diária, né? A minha rotina é assim, eu tomo café da manhã, né? Eu sempre faço uma vitamina com 2 frutas, como uma fatia de pão integral e um pedacinho de queijo. Aí não como nada durante a manhã. Quando é na hora do almoço, a refeição normal, arroz, feijão, legume e uma mistura, como fala aqui em São Paulo, né? Que é a proteína, ou a carne, ou o ovo, ou peixe, sei lá, o que tiver. Agora, 5 horas da tarde eu sempre faço um lanchinho, que aí eu como o bolo, que eu amo bolo, ou então eu como um pãozinho com queijo, ou um pão de queijo, que eu também adoro, e à noite eu não janto, porque eu não gosto de jantar comida, assim. Eu normalmente tomo um leite com pão, com queijo, eu faço aí, às vezes, uma crepioca, ou uma tapioca, ou então um cuscuz, que eu sou do Nordeste, amo cuscuz, faço um cuscuz que eu adoro também, um cuscuzinho que é bom. Às vezes, um iogurte com mamão ou banana em cima, mas eu não chego com fome. Então, isso me satisfaz. Eu vou até o dia seguinte sem ter fome, porque tem gente que diz que acorda de madrugada e vai na geladeira. Meu Pois problema é o é. sushi. Pois é, eu tô vendo até aqui, ó, a Sofia tá dizendo, meu problema é o sushi. Eu acho que não é errado, não. Comer sushi é vida. Só depende quanto de arroz você come nesse meio termo aí, qual é o seu objetivo, né? Você ganha Eu peso. queria saber aqui quem está na live, Ju, se o pessoal pudesse falar aqui, quem que janta mesmo, assim, comida, arroz, Isso, salada, essa porque eu enquete é gostaria legal. de Quem que saber. janta aí, gente? E também, assim, quando eu falo janta, né? É salada, arroz, feijão, carne, ou pelo menos um saladão e carne. Às vezes a gente tende a não comer uma janta, mas também vai depender de um pouco da nossa experiência da família. O que que a gente aprendeu, né? Se aprendeu a fazer lanche, a tendência é a gente replicar isso na fase adulta. Independente se a sua fase adulta tem já 40, 50 anos, a gente replica muito do que a gente aprendeu na fase da Sim, infância. E tem muitas possibilidades de lanches saudáveis, né? Não tem aquela necessidade de você, exatamente você consumir salada, carne, arroz, feijão. Mas hoje em dia a gente tem algumas opções, por exemplo, uma panqueca que pode ser feita de uma farinha integral. Eu gosto muito de usar farinha de aveia. Às vezes tem noite que eu tô com uma vontade de um doce, eu faço tudo isso, eu coloco no micro-ondas e vira um bolinho. E tá tudo bem, um bolinho integral. E aí você comeu ovo, né? A grande questão hoje, até eu tava vendo que tá de vez em quando rolando alguns profissionais, um colocando opinião no outro. No início do mês, estava aí uma discussão se pré-treino tem que ser doce de leite, se pré-treino tem que ser bala de goma, se pré-treino tem que ser lanche da tarde. Isso, obviamente, gente. Não vamos subir na cabeça que comida de verdade, fruta, alimento. Por que não à noite, de repente, você comer uma salada de frutas, e a salada de frutas é
as fibras e é também os antioxidantes. E aí você acompanha com castanhas, que é a proteína. Adoro. E aí Adoro. você também já está junto com a gordura boa. Poxa, que tal? Não tem nenhum problema. A grande questão é qual é o seu objetivo, que daí vai determinar quais são as escolhas, quais são os alimentos que combinam mais. Visto que todo mundo tem uma tendência a ter medo aí de ganhar uma pochete, de ganhar uma barriguinha, se você controlar a comida, o que você se alimenta nesse horário, há uma grande tendência a você conseguir ter um bom êxito, não só no seu ganho de massa muscular, mas no controle da sua saúde. Porque à noite, se você chegar com muita fome, é que algumas lacunas você deixou ao longo do dia que não se alimentou bem. Tá faltando alguns nutrientes, você tá com fome. A gente brinca, fome não é oficial isso, científica, fome é oculta. Você tem fome de alguns nutrientes, se você aumenta literalmente a sua fome, na verdade você não consegue sanar. Então a gente não vai conseguir sanar a nossa alimentação com miojo, com arroz, com pão. A gente precisa ter uma alimentação colorida. E isso A tende a ser... Suelene está dizendo aqui que ela come ou sopa ou cuscuz. E a Emília está dizendo que come ovo cozido, batata, doce e fruta. Ô, Ju, eu queria aproveitar aí essa oportunidade para você falar para a gente. Você falou da pochete e tal, né, da gordura localizada. O que, que a gente deve evitar em termos de alimento para não ficar com essa pochete? Ou se já tem, diminuir? Pois é. Quais Deixa eu só alimentos assim? verificar que eu acho que o meu conector de energia aqui está dando 5%. Só um minutinho, eu só vou ver o conector que está na tomada certinha aqui para não dar um bug aqui no meio da nossa aula. Espera aí. Gente, eu, por exemplo, não gosto de comer arroz, feijão, sopa, só quando está frio. Pronto. Agora fala aí dos alimentos para a gente. Vamos aproveitar e explorar você, que a gente deve excluir da nossa alimentação para não ficar com essa pochete. Eu não quero ficar com pochete. Eu não gosto dessa palavra excluir. Eu já vejo que as pessoas já chegam em mim falando assim, eu vou cortar algum alimento, tá? Oh, meu Deus do céu. Vamos pensar assim. Uma vez que você tem uma alimentação variada, você pode sim ter de tudo um pouco. Eu gosto de comer batata frita, eu gosto de comer hambúrguer. Então, assim, pensar que a gente tem uma variedade de tipos de alimentos que pode te favorecer. O que a gente precisa pensar é que à noite a gente pode controlar um pouquinho mais o consumo de carboidratos. Então, eu estou dizendo aí, principalmente carboidratos, um pão, uma tapioca, que você vai ter só carboidrato, você não vai ter mais alimento. Você vai ter apenas um tipo de ingrediente. Quando você tem, vou fazer alguma coisa mais saudável, que tal você rechear com um ingrediente saudável? Então pode ser aí um ovo, um frango, pode ser outros elementos que favoreçam nutricionalmente e cheio de proteína. Até porque manutenção da sua massa muscular, a proteína também ela traz uma saciedade. Então, você consegue ter uma variedade de nutrientes e ainda se saciar. Porque é muito comum eu também ver, jantei, mas eu ainda estou com fome. E aí você não vai voltar à janta, você vai beliscar. E esse beliscar nem sempre é um belisco saudável. Ou vai para uma pipoquinha, ou vai para um salgadinho, ou vai para outros alimentos. Quando você vai ver, já acabou o dia, e aí você fez tudo bonitinho durante o dia, e aí deu aqueles plus de caloria no final da noite. E aí já não vai gastar. E aí esse extra ele vai ser armazenado. Agora tem pessoas, né, que mesmo as pessoas que estão aqui presentes, elas têm uma vida ativa, né, faz atividade física, às 50 ou mais de idade. Então, ela sente essa fome também, essa vontade, às vezes trabalha o dia inteiro e depois vai para um treino e chega em casa com muita fome mesmo, né? Então, como você disse, talvez fazer um lanchinho, assim, sair do trabalho e antes de chegar no treino, uma coisa leve, né? Até um pré-treino aí, como você falou, colabora para quando ela chegar em casa não chegar com essa voracidade, né? De querer comer e tudo, né? Então, acho que essa dica sua aí é muito boa, de fazer esse lanchinho. Lá no Ceará a gente chama merenda, né? Está na hora da merenda, 5 horas da tarde, 5h30 hora da merenda, porque lá para as 7h30 tem a janta. Então, é muito importante ter essa merenda, né, Ju, para a pessoa não chegar
com muita fome ao jantar, né? Total, é essencial. Ô Ju, e o que você poderia falar mais para a gente em relação à organização alimentar, que a gente não falou? Vamos lá pensar aqui. Se você pensar que você já fez algumas perguntinhas, se você já tem uma seleção de 3 alimentos, se você já tem uma organização da sua geladeira, dos alimentos que você armazena, a grande questão é você organizar e deixar disponível. Quer seja para você deixar ele preparado para o almoço, para o jantar, para os lanches. E a gente sabe que a grande questão não é só essa. É o que a gente faz sexta, sábado e domingo. É o tal do jacar, não sei se é jacar, mas o que a gente compra e o que a gente adquire para esses lanches de final de semana, ou, por exemplo, de festa, ou que seja num feriado, como foi ontem, às vezes a gente acaba não sabendo muitas estratégias de preparações gostosas que você pode fazer e ser também super saudáveis, agradáveis. Então, pensar que conhecer, se apropriar da sua própria saúde, buscar conhecimento, é um investimento. E ele precisa ser feito na medida que você pode envelhecer com qualidade, com saúde, e principalmente o meu trabalho é trazer independência. Quando as pessoas trazem independência, elas diminuem muito o uso de medicamento, elas ganham mais energia e satisfação. Uma vez que você pode viajar e você tem um autocontrole da sua saúde, você faz boas escolhas não só dentro de casa, fora de casa, mas fora de outro estado, e você consegue se cuidar. E assim você cuida da sua família e faz uma sociedade com mais consciência, né? Eu acho que essa era a minha grande mensagem aqui. E a Sofia aqui está dizendo que falta de energia tem a ver com alimentação. Sim, claro, que é o alimento que produz energia, né? Agora tem outra coisa também, o pessoal que está aposentado tem muitos eventos, né? Aniversário de um, premiação de outro, jantar não sei o quê. Agora que vai vir a época das confraternizações natalina, e nesses locais sempre tem muita comida. Isso também para ganhar umas pochetezinhas assim, perigoso, né? Questão de se organizar, né? Se você se organizar e você colocar como se fosse na agenda, ó, quantos vão ser os dias extras e o quanto eu vou variar com a alimentação saudável, dá para ter de tudo um pouco, dá sim. É que eu acho que também é um pouco de disciplina, né? Você tem que... Eu estava fazendo ultimamente, quando acabou a pandemia, se é que acabou, não sei, e eu comecei a sair de casa esse ano, eu estava muito ansiosa, então, assim, entre o café e o almoço, eu estava, assim, comendo um pãozinho de queijo, uma coisa quando eu saía, né? Então, eu engordei, e daí eu já estava ficando, assim, preocupada, porque na pandemia eu perdi 8 quilos. Eu entrei na pandemia com 60 quilos, e durante a pandemia eu perdi 8 quilos, fiquei com 52, e aí, agora em 2022, até liguei, falei com você, lembra que eu queria fazer uma dieta para engordar? Lembra disso? Até falei com a endócrina, ela disse, olha, você tem que fazer, mas tem que ser com coisa saudável, senão vai dar problema. E daí, o que aconteceu? De janeiro para cá, eu recuperei não só os 8 quilos que eu perdi, como ganhei mais um. Então, comecei a ficar preocupada. Aí, o que eu descobri? Esse lanchinho que eu estava fazendo entre o café e o almoço, eu cortei. Aí, agora eu já estou começando, já perdi 600 gramas. Então, já vou voltar para o meu peso de 60 quilos, né? Que é o meu peso constante. Então, assim, eu acho que tem que ter cuidado também com esses lanchinhos, porque você acaba... Tem uma hora que você relaxa, não aí vai só um pão de queijo, uma fatia de bolo, sei lá o quê, uma coxinha, alguma coisa desse tipo. Então, acho que a disciplina é fundamental, né? Eu também ficar comendo cenoura de lanchinho. E vou te dizer, não só disciplina, Gorete, regularmente a gente precisa ser reavaliado. A gente só tem esse pensamento de avaliar e ir no médico. Para reavaliar, você precisa tomar algum remédio. Mas a gente já pensou em reavaliar a sua saúde para saber se você está adequado à sua faixa etária, aos nutrientes que você precisa? Então, o nutricionista, em algum momento, eu acredito que a gente está caminhando para essa maturidade.
e que a gente pode, anualmente, fazer uma visita para saber se a gente, às vezes, por algum motivo, sabe, ficou um copia-cola, entrou no flow, e às vezes a gente acaba não percebendo isso, né? Porque 8 quilos é bastante, e esse ganho de peso depois não necessariamente é de massa muscular. Então a gente precisa estar muito de olho nisso para que se mantenha a saúde, né? Não é fácil ganhar 8 quilos, mas claro que se a gente não está com peso baixo, você acaba tendo uma facilidade para ter Não, outras questões, né? mas eu fiz regime para engordar, por isso que eu ganhei os 8. Eu fiquei Sim. fazendo coisa. Agora a Cecília está dizendo aqui que ela come tudo sem exagero, e porque quando ela sai não tem opção de alimentação saudável. É Tem difícil sim. mesmo, Cecília. Aí você tem Tem que sim. realmente, quando chegar num local, perguntar o que é que tem, né, nesse local e ver o que for menos lixo, como ela própria escreveu aí, né? É Não é fácil, complicado, mas tem. mas eu acho que de uma vez ou outra também sai um pouquinho da regra, né? Não tem problema. Cuidado com o regime para engordar, porque engorda, viu? E engorda, às Regime para vezes, mais engordar gordura do engorda. que qualquer coisa, né? Ô, Ju, nós estamos aqui já chegando no final, 1 hora de live já. Eu queria que você deixasse uma mensagem, se você quiser falar alguma coisa do seu projeto, fique à vontade, tá? Você falou que ia ter presente, eu quero. Sim, para quem chegou agora até o final, para quem quer aí ter algumas ideias na alimentação, eu tenho duas sugestões. Ou você ganha agora uma sessão de clareza, que é uma avaliação bem rapidinha para saber em que pontos aí estão não tão favoráveis. Eu já vou te dar dicas, estratégias práticas, igual eu falei aqui. Ou você me chama em inbox e fala, olha, Ju, eu quero meu e-book. Eu vou te dar um e-book de receitas ou uma atividade rápida também online, aqui, que se chama Sessão de Clareza. É só você colocar aqui no Linktree, que tem aqui, que eu estou fazendo o desafio, que é o desafio Outubro Rosa, que vai começar oficialmente agora nesse sábado. A gente vai correr aí 15 dias de... Vai ter live durante a semana, vai ter material, vai ter muita conversa semanal aqui no nosso grupo do desafio. Tá bem legal, já está bastante gente entrando. Mas eu também quero convidar você, que você deseja melhorar a sua saúde, performance, de uma forma rápida. Às vezes uma única conversa, até mesmo online, hoje em dia a gente tem essa disposição da conversa online, ou quer seja, você pensar às vezes fazer algo em família, enfim. Mas eu deixo aqui o meu convite para você se cuidar e buscar conhecimento de quem é especialista. Porque a gente tem muito copia e cola, mas quem vai entender a sua rotina, as suas necessidades. E eu quero já deixar não deixar nenhuma pergunta aqui faltando. A gente tem sim muitos locais, inclusive nos meus e-books tem até restaurante de comida saudável, tem snack de comida saudável, tem preparação, snack pronto, locais. Então eu estou fazendo assim, já tem uma vasta Mas isso aqui de possibilidade São lá em Paulo, São né, Paulo. Eu Ju? também estou Você está fazendo aqui falando no aqui. ABC, que tem Ô, Ju, muita você está coisa. falando que os endereços você tem aqui de São Paulo, porque você é de São Paulo. E a Tem maioria das pessoas que muitas estão aqui na possibilidades. live moram fora de São Paulo. Então elas têm que pesquisar que elas acham locais nas suas cidades de. Acha. Tem muitas estratégias leves, assim, tipo sacadas que a gente nutre, a gente já sabe selecionar com mais rapidez. Se tiver alguma dúvida, mesmo que não seja na minha cidade ABC, São Paulo, me chama em inbox, vai ser um prazer te ajudar. Ju, eu quero muito te agradecer de você ter disponibilizado aí seu tempo, que eu sei que você corre muito para vir aqui participar dessa live, para dar essas dicas Prazer. sobre alimentação e nutrição. Muito obrigada, parabéns pelo seu histórico profissional. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, que vieram aqui prestigiar a nossa live. Beijo, muito obrigada a todas, seja de qualquer lugar do Brasil que você esteja. Eu vi que tem gente de Minas, de Fortaleza, de São Paulo, não lembro agora, não me recordo, mas de outros locais também. Muito obrigado. Nós vamos encerrar aqui a nossa live. Pode seguir a Juliana lá no Instagram dela, é Nutri Juliana Rosa, né, Ju? Exatamente. @Nutri. E obrigada, Selma. Excelente, parabéns, beijão. E uma boa noite para vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Gratidão a todos, gratidão a Deus e muito obrigada. Isso. Beijo. Até. Saúde, gente.
Beijo, obrigada, Obrigada, Gorete. gente. Encerrando aqui. Tchau, Ju. Tchau a todos. Boa noite.